Olá, galera, beleza? Estamos de volta. Meu nome é André Moraes, professor de História, que, como nós prometemos, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, às nossas conversas sobre assuntos de história e vamos recapitular aqui, dando continuidade ao vídeo anterior, falando sobre absolutismo e renascimento, beleza? Eu vou começar falando de renascimento porque eu quero citar dois autores renascentistas que foram essenciais para as justificativas ideológicas do absolutismo, beleza? Então, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento de transformação cultural, artístico, que ocorreu em toda a Europa, graças às transformações ocorridas dentro do processo produtivo, nas mudanças de concepção, na ascensão da burguesia e no enfraquecimento do sistema feudal, que juntamente com o sistema feudal se enfraquece também e passa a ser questionada a Igreja Católica. Ou seja, então como a Europa está toda transformada, está se transformando, está passando por um momento de grandes mudanças, essas mudanças também elas vão transitar no comportamento, na forma de ver o mundo. E esse movimento que envolve todas essas transformações, nós chamamos de Renascimento Cultural, que teve origem ali na Península Itálica, nas cidades italianas, afinal de contas, ali não era o Estado Itália, né? Isso só vai ocorrer no século XIX, ali eram cidades, repúblicas italianas independentes e estados da Igreja Católica também, beleza? Essas cidades italianas, esses estados da igreja, essas cidades da igreja que ficavam por ali pela Península Itálica, eles não vivenciaram o absolutismo propriamente dito. Eles mantiveram comércio durante todo esse período e eles mantiveram contatos efervescentes com a cultura greco-romana. E tanto é que a gente diz que o Renascimento é um resgate da cultura greco-romana, né? O humanismo, o racionalismo, né, o antropocentrismo, ou seja, tudo isso vai se contrapor ao pensamento medieval, né, que era o pensamento da Igreja Católica. Nós aqui não vamos entrar nessa de Idade das Trevas, de Noite de Mil Anos, nada disso. Afinal de contas, muitas coisas se desenvolveram a partir da Idade Média. Claro que não com a mesma velocidade do Renascimento, uma vez que a Igreja Católica ela controlava, né, o desenvolvimento da ciência, que é uma coisa que a gente está vendo nos dias atuais aí, né? Enfim, mas a gente vai falar sobre isso. O que acontece, na verdade, tem uma peça do Brecht, né, o Bertolt Brecht, que fantástica sobre o Galileu, justamente mostrando o Galileu renunciando seus conhecimentos por medo de morrer, né, pela Inquisição da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica foi muito radical no controle ideológico, no controle do pensamento. Se o Renascimento é uma contraoposição à Idade Média, então ela vai ter uma contraoposição também à Igreja Católica. Daí a ideia do racionalismo, daí a ideia de não se acreditar somente naquilo que a fé mostrava. Aí você tem também uma outra figura, que é a ideia do antropocentrismo, que é a valorização do homem, o humanismo, né? O homem como que bela obra de arte é o homem, já dizia Shakespeare, né? Nessa tentativa de justamente mostrar que o homem é construtor, é a construção da sociedade e a ele cabe as interpretações, não apenas a um livro sagrado, né? Então, muitas coisas ocorreram durante esse período, a própria tradução da Bíblia, que era uma coisa que não contava com o apoio da igreja, e a igreja passa a ser questionada, comportamentos antigos passam a ser questionados, né? Esse renascimento que surge nas cidades italianas, ele vem lá do Império Bizantino, que foi tomado pelos turcos, muitos renascentistas vieram de lá para as cidades italianas, fugindo do islamismo, e esse movimento acabou se espalhando por toda a Europa, fomentou o nacionalismo, né, a partir de obras como Miguel de Cervantes, obras como as obras de Shakespeare, né, que são obras extremamente moralistas, né, obras que colocam você na frente de você mesmo, aqueles tipos de obras que o transformam, né, que mudam a sua visão de mundo. Bem, essas obras foram essenciais para a construção de um pensamento, na construção de uma ideologia nova, né, acrescentada pelo sentimento nacionalista, como, por exemplo, Camões, né, em Portugal, Miguel de Cervantes na Espanha, Roterdão na Holanda. Assim, esses autores, né, renascentistas, eles construíram uma perspectiva ideológica bem nova. E dentre dois autores renascentistas, isso na pintura, o Leonardo da Vinci, ou seja, o Renascimento ele
Foi um movimento supranacional, obviamente, ocorreu em quase todas as regiões da Europa, tinha suas peculiaridades locais, óbvio, mas o Renascimento em si, na essência, ele foi essa transformação na forma de pensamento. E dois autores, né, me fazem estudar, me fazem ficar impressionado como eles escreveram obras há mais de 4 séculos e essas obras são fundamentais até hoje, né, na filosofia política. Primeiro, o grande filósofo, ao meu ver, justificador, né, que dava justificativas para a fomentação do absolutismo, e aí a partir do momento que você entende um pouco esses dois filósofos, vocês já passam a entender também as características essenciais do absolutismo e por que ele surgiu. Mas a primeira coisa, eu vou falar do Thomas Hobbes, né? Eu vou falar do Thomas Hobbes, inglês, que escreveu o livro Leviatã justamente no momento de grande efervescência política na Inglaterra, na época que o Oliver Cromwell, assumiu o poder na Inglaterra. Nós tínhamos ali uma crise, né, entre absolutistas e a ascensão da burguesia, entre puritanos versus anglicanos, católicos, né? As guerras civis na Inglaterra eram uma presença muito marcante. E Hobbes, nessa efervescência política, ele, que com certeza o influenciou bastante, ele escreve uma obra chamada Leviatã. O Leviatã é bíblico, está lá em Jó, no livro de Jó, e é um demônio, né? E ele entende que ele associa o Leviatã ao Estado. É um demônio que a gente critica, que a gente fala mal muitas vezes, mas na visão de Hobbes ele era essencial para manter a paz. Ou seja, para Hobbes ele trabalha a ideia do homem natural, e esse homem, na sua essência natural, é um homem ruim, é um homem invejoso, é um homem ambicioso, é um homem ganancioso, é um homem com várias qualidades pejorativas, apesar de que ganância, né, enfim, vocês estão querendo, me entendem, a ganância aqui nesse sentido pejorativo, a ambição também, mas Hobbes trabalha esse homem, um homem guerreiro, um homem que, junto de outros homens, eles não conseguem, com muita liberdade, eles não conseguem conviver de forma pacífica e acabam se autodestruindo. Hobbes, então, propõe, né, que as pessoas saiam desse estágio natural, né, vá para um outro estágio e que nesse outro estágio o homem ele abra mão da sua liberdade pela organização social e entrega a liberdade a esse Estado que vai saber administrar, que vai saber impor as regras e que vai tirá-los daquela anarquia, né, que levaria à autodestruição, né? Aquela ideia do homem ser o lobo do homem, que o animal que mais mata o homem é o homem também. Então, Hobbes entende que era necessário um Estado fortificado, um Estado centralizado, um contrato social entre seres humanos e a ideia do Estado fortalecido para que essa estrutura mantivesse em paz. Então, Hobbes entende que um Estado forte, centralizador, é sim é a forma de estrutura necessária para manter os homens em estágio natural, né, no estágio mais avançado, no estágio mais evolutivo, capaz de sobreviver sobre a presença de um Estado forte e centralizador, né? Então, isso é a imagem clara de justificativa do absolutismo. O outro autor, ele infelizmente entrou para a história, né? O seu sobrenome entrou para a história como algo negativo, e a gente vem tentando apagar isso um pouco, né? Porque o Nicolau Maquiavel, ele foi um homem do seu tempo, ele foi um homem da cidade de Florença, na Itália, um homem que muitos historiadores alegam que ele gostaria de ver a Itália unificada, como no Império Romano, e um homem que escreveu uma obra para dar de presente ao Príncipe de Florença, né? Ele escreveu O Príncipe, que é uma obra magnífica. É uma obra escrita em 1513, que você pega e a sensação que você tem é que foi escrita ontem. Nesse livro, Maquiavel faz duas coisas sensacionais. Ele separa a política da religião e a política da ética. Ele tira a política da metafísica. Ele coloca a política como algo verdadeiramente humanístico. Isso é altamente renascentista. É emocionante falar disso, porque você vê a história na essência quando você pega o livro de Maquiavel, né? O livro de Maquiavel é pequenininho e fácil de ler, é uma leitura fácil, uma leitura que eu, leio.
vale muito a pena, que você vai entender como o homem de 1513 pensava. Ele é uma verdadeira aula de história, porque ele vai meio que ensinando o príncipe a reger um país, né? E nessa perspectiva ele se baseia por vários exemplos, porque na visão dele a história meio que se repete, né? Então se alguns líderes, alguns príncipes, como ele considera o homem supremo, né, perderam guerras, perderam apoio, perderam batalhas no passado, foram por erros que não deveriam ser repetidos no presente daquele momento histórico. E no livro Maquiavel, essa separação entre a ética e a política, ela é sensacional porque ele fala coisas que muitas pessoas que leem a primeira vez entendem, pô, Maquiavel realmente era muito perverso. Maquiavel era realmente muito ruim. Mas a ideia de Maquiavel era um livro feito para um príncipe, para uma pessoa governar. E o governo para Maquiavel era um governo que trouxesse estabilidade, né? Apesar de falar de guerras, de confronto, Maquiavel não queria que, na visão de Maquiavel, um príncipe deveria manter o sua cidade, o seu estado, o seu território de forma pacífica, de forma tranquila, de forma que desse para governar tranquilamente. Mas em algumas situações era necessário que o príncipe entrasse em ação, né? Então ele fala que o príncipe em determinados momentos deveria fazer algumas maldades, mas se fizesse a maldade, que fizesse de vez. A bondade poderia ser aos poucos, mas a maldade deveria ser feita de uma vez só. Por que isso? Para as pessoas não ficarem lembrando sempre daquela maldade. E as pessoas tendem a lembrar mais das maldades do que das bondades. Então, se não dá para ficar fazendo maldade todo dia, faz logo de uma vez. A bondade não, a bondade as pessoas esquecem rapidamente, são mal agradecidas, enfim. Mas a maldade a pessoa fica remoendo aquilo até. Então ele diz, se for fazer maldade, que faça, né, rapidamente. Então Maquiavel dá uma série de exemplos no livro de como controlar colônias que falam a mesma língua, como controlar colônias que falam línguas diferentes, quais os erros que se tem, quais os erros que não se tem. Se você matar uma pessoa mais velha da família, é necessário que mate toda a sua descendência, até o neto, para que não se vinguem de você. Então ele sai dando vários conselhos para o príncipe, alguns conselhos pesados, pesado mesmo, né? Não acreditar em ninguém, inclusive no seu amor, né? Você não pode confiar no seu amor. O seu amor é hoje, não é amanhã. Então ele fala que o príncipe não deve ter esse sentimentalismo, que o príncipe não deve manter sua palavra. Em determinados momentos é necessário que o príncipe traia, que o príncipe volte atrás naquilo que ele falou, justamente porque pode ser bom para os súditos, pode ser bom para o reino. Tem aqui no capítulo 18, tem assim, os príncipes e a palavra dada, né? Que ele fala, todos sabem o quanto seja louvável um príncipe manter a palavra dada e viver com integridade, não com astúcia. Ele fala que isso é importante. Todavia, por experiência, vê-se nos nossos tempos príncipes que alcançaram grandes coisas sem manter promessas feitas. Ou seja, nem sempre é importante manter as promessas. Esse trecho aqui, ele não está sendo falado fora do contexto. Quem abriu o capítulo 18 do livro de Maquiavel vai ver que ele vai cada vez mais justificar, né, essa necessidade do homem não dar a palavra. Falar de Maquiavel é maravilhoso, é uma obra sensacional, leiam, vale muito a pena, né? Sensacional. Então esses dois homens, justamente, por exemplo, com Jean Baudin, que vai alegar que o poder divino, que o poder dos reis é divino, essas figuras elas vão, de alguma forma, justificar o absolutismo e construir as características desse modelo político que predominou em grande parte na Europa durante a Idade Moderna, né? O modelo do rei, o modelo da sociedade, de uma sociedade que ainda não era de classes econômicas, sociais como a nossa. Era um modelo de que as pessoas mandavam conforme o seu nascimento. Aquele espírito da nobreza feudal ainda existia, era muito forte, né? Então nós tínhamos um Estado absolutista sustentado, e aí é uma coisa muito bacana de se entender, por uma burguesia ascendente. Ó, o Estado absolutista era sustentado por uma burguesia ascendente através de impostos. Então quem mandava eram os reis, a nobreza com seus privilégios, e aqui você tinha uma burguesia
que estava crescendo, que estava ascendendo, mas uma burguesia que não tinha participação política, uma burguesia que não tomava as decisões, uma burguesia que era explorada através de tributos excessivos para sustentar um Estado que guerreava aleatoriamente, para sustentar um Estado que existia uma nobreza com uma grande quantidade de privilégios. Beleza? Então, esse antagonismo entre Estado absolutista e burguesia ascendente, mas que não tinha poder político e sustentava aquele Estado, é um barril de pólvora que vai explodir futuramente, a gente vai entender melhor, beleza? Mas agora eu queria falar justamente dessa economia de Estado, do Estado absolutista. Essa economia do Estado absolutista, ele tem um nomezinho, que é chamada de mercantilismo, tá certo? Inclusive, esse mercantilismo, junto com o absolutismo, nós damos o nome de antigo regime, beleza? Por que antigo regime? Porque os iluministas o trataram dessa forma. Da mesma forma que os renascentistas tratavam tudo que ligava à Idade Média como forma ultrapassada, como forma negativa, os iluministas fizeram assim com os absolutistas, beleza? Principalmente na Revolução Francesa, tá certo? Então, o mercantilismo era um modelo econômico baseado no metalismo, baseado no acúmulo de metais preciosos, que era a principal fonte de riqueza naquele momento histórico. Afinal de contas, era através dos metais preciosos que você conseguia todas aquelas especiarias que vinham das Índias, chegavam na Europa através das cidades italianas, atravessavam os Alpes e chegavam no centro da Europa. Então, como é que você conseguia todas aquelas maravilhas? Através de metais preciosos. Então, os metais preciosos passaram a ser indicadores de riqueza. Então, os estados criavam mecanismos para que os metais preciosos ficassem dentro dos seus estados. A partir daí, se criou uma série de medidas políticas danosas para o comércio. Por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, ali os Países Baixos, eles tinham metais preciosos, mas não queriam que esses metais preciosos passassem para outros países. Não queriam comprar nada na mão de outros países. Então os estados, para evitar a saída de metais preciosos, criaram medidas protecionistas. Muita atenção nisso, viu? Atenção agora. Porque essas medidas protecionistas, elas são utilizadas, mesmo que com outro sentido, até os dias de hoje. Então, o Estado, para não vender, para não comprar produtos de outros países, o que é que ele fazia? Ele colocava barreiras protecionistas com preços exorbitantes. Com as tarifas, os preços ficavam exorbitantes, aumentavam demais, ficava muito caro, as pessoas não compravam, evitava a saída de metais preciosos. Então, nesse momento histórico, o protecionismo foi utilizado como um instrumento, como um mecanismo de evitar a saída de metais preciosos. Então, qual era a saída? Se todos os países estão criando barreiras alfandegárias, criando tarifas alfandegárias, qual a saída para o comércio se sobrepor de um país sobre o outro? Mercadorias que os outros países querem, mas não têm. Entendeu? Então começou a ter uma necessidade de se buscar mercadorias que a Europa não tinha, que era rara na Europa. Pois só assim conseguiria desbloquear as tarifas alfandegárias. Então, por exemplo, qual o produto da Europa que não tinha? Sal. Se eu conseguisse sal, os outros países iam ter que comprar sal na minha mão. Então a gente já está caminhando aí para entender o que levou às grandes navegações. O que levou à necessidade de arriscar em busca de novos o quê? De novos frutos, de novos produtos, de novas oportunidades comerciais. O mercantilismo também, se o Estado era forte, absolutista, se o Estado exercia a tarifa alfandegária, então o mercantilismo era um modelo econômico que o Estado tinha uma forte intervenção na economia. Ou seja, o antigo regime é o casamento do mercantilismo com o absolutismo. Um modelo econômico estatizante, praticamente. Você tinha a burguesia, mas você tinha uma burguesia que não mandava. Quem mandava era o Estado, quem determinava todas as leis de mercado era o Estado, preço a quem você deveria vender, etc. e tal. E os burgueses, os comerciantes, mesmo tentando se organizar em ligas, né, ficava bastante castrado pelo Estado. Beleza?
Já se vão 20 minutos de vídeo, então a gente vai parar por aqui. E a partir de amanhã a gente coloca outros vídeos falando ainda sobre esse período da história humana, né, da história europeia, o absolutismo, o mercantilismo, renascimento. E no outro vídeo a gente aborda com forma mais intensa a reforma religiosa e como os reformadores inseriram todas essas mudanças no campo religioso. Beleza? Um abraço, André Moraes está na área. Fiquem bem, curtam, assistam